Um marido devotado vê seu mundo desmoronar em um instante devastador. A revelação da traição de sua esposa com seu melhor amigo não é apenas uma facada no coração, mas uma tempestade que abala os alicerces de sua existência. Determinado a sair ileso de um divórcio que ameaça destruir tudo o que construiu, ele trama um plano astuto para garantir que sua esposa traidora pague o preço de suas escolhas, enquanto ele emerge das cinzas como um homem renovado, mas implacável. Descobri que minha esposa traidora me traiu no dia do nosso casamento e com meu melhor amigo e me manteve no escuro por 14 anos. Bem, antes do comportamento de Jenna começar a decair, nosso casamento era muito melhor. No entanto, as pressões da vida foram gradualmente nos sobrecarregando. O emprego mal remunerado de Jenna na livraria da universidade e o estresse do meu trabalho na concessionária de carros usados cobraram seu preço. Apesar das dificuldades, tentávamos manter a chama acesa e valorizar os bons momentos. Com o tempo, as rachaduras em nosso relacionamento se tornaram mais aparentes. As mudanças de humor e a irritabilidade de Jenna afetavam nossa vida familiar. Nossa filha, Carrie, notou a tensão e se fechou em seu próprio mundo. Eu tentava equilibrar trabalho e família, mas parecia que estava perdendo o controle. Jenna, antes afetuosa e solidária, se tornou uma fonte constante de críticas e descontentamento. Esse ambiente nos levou à ruína. Estou indo embora, disse firmemente. Vai, nunca mais volte, minha esposa respondeu friamente. Normalmente, eu teria lançado insultos enquanto saía, mas hoje me contive. Nosso casamento de 14 anos havia passado por muitas brigas, mas eu sempre voltava, desta vez era diferente. Alguns dias depois, Jenna percebeu que eu estava falando sério. Nos últimos 6 ou 7 meses, a linguagem de Jenna se tornou cada vez mais hostil. No início, eu não percebia, seus comentários eram duros. Comecei a evitá-la, para prevenir conflitos. Eu ficava mais tempo no carro, ou chegava em casa depois que Jenna e Carrie, nossa filha de 13 anos, já tinham jantado. Muitas vezes, eu me virava com as sobras, quando disponíveis, mas ultimamente elas acabavam no lixo, antes de eu chegar em casa. Meu nome completo é David Kurt Kaminsky, mas para evitar confusões com meu pai, também chamado David, minha família me chamava de Kurt. Não sou um júnior, porque o nome completo do meu pai é David John Kaminsky. Ele não me chamou de Júnior ou DJ, mas escolheu Kurt, já que DK não combinava. Sou de ascendência polonesa, e suportei inúmeras piadas sobre isso. Em nossa pequena cidade, com cerca de 10.000 habitantes, sou a única pessoa de ascendência polonesa que conheço, e sempre fui alvo de muitas piadas. Voltando ao assunto principal, recentemente descobri que minha futura ex-esposa não era quem eu pensava que fosse. Há cerca de 4 semanas, descobri a verdade. Eu estava passando mais tempo longe de Jenna, devido ao seu comportamento cada vez mais abusivo. Após várias noites sem jantar em casa, decidi comer em um restaurante local em uma segunda-feira à noite. Enquanto estava sentado em uma cabine, ouvi uma conversa que chamou minha atenção. Alguém mencionou polonês, e então um homem disse: "Então, você tem se divertido com a esposa do polonês há um tempo, né?" Até antes de eles se casarem, eu já entretinha no dia do casamento deles, e ele não sabia de nada. Eu não reconheci a primeira voz, mas a segunda era do meu melhor amigo, George Cury. Fiquei atordoado, George continuou. Sim, nós nos encontramos e transamos, pelo menos 2 vezes por mês. Kurt está tão ocupado no estacionamento, que nem sabe de nada. Quando a garçonete veio anotar meu pedido, eu disse baixinho: "Com licença, preciso ir", e saí sem que eles percebessem. Eu não podia acreditar, minha esposa com meu melhor amigo. George foi até meu padrinho de casamento e meu mecânico. Ele é um contratado independente, que uso exclusivamente para minha concessionária de carros usados. Apesar das piadas sobre ser um vendedor de carros usados, meu negócio é bem sucedido porque as pessoas confiam em mim. George sempre foi um bom mecânico, mas ele brincava que não se respeitaria se trabalhasse para um polonês. Apesar disso, ele trabalhava exclusivamente para mim, o que seria sua ruína. Dirigi pela cidade, questionando se o que eu tinha ouvido era verdade. Em vez de contratar um detetive particular, decidi verificar o celular e o e-mail de Jenna naquela noite, depois que ela adormeceu. Não encontrei nada suspeito em seu e-mail. O celular, protegido com a data de nascimento de nossa filha, revelou algumas mensagens ambíguas, mas nenhuma de George. Seu contato estava lá, mas isso não era incomum, já que ele era meu melhor amigo. Ainda assim, o comportamento recente de Jenna me deixou desconfiado.
Eu me virei na cama, incapaz de dormir, olhando para o relógio até depois das 2h43 da manhã. No dia seguinte, George veio à concessionária e fez uma piada sobre poloneses, o que era comum para ele. Normalmente, eu daria uma risada e seguiria em frente, mas dessa vez, eu explodi. George, o que você sabe sobre a Polônia? Aposto que você nem poderia apontá-la no mapa. Você faz piadas como se todos os poloneses fossem burros, mas aposto que eles poderiam apontar os Estados Unidos, e o nosso estado. Vamos ao trabalho. George parecia surpreso, sabendo que não poderia apontar a Polônia no mapa. Ele nunca foi bom com livros, apenas o boa pinta, e esperto na rua, especialmente com motores. No ensino médio, ajudei-o a se formar fazendo seus deveres de casa. Agora, eu estava repensando minhas escolhas em amigos e minha esposa. Fui para meu escritório, fechei a porta e fiquei pensando em como obter provas do que poderia estar acontecendo. Confrontá-los não funcionaria, eles negariam. Liguei para um detetive particular em Santa Fé, expliquei minhas preocupações, e ele sugeriu algumas opções. Você pode colocar um rastreador no celular da sua esposa para saber sua localização, ou instalar câmeras na casa, mas, a menos que sejam câmeras muito boas e caras, elas provavelmente serão descobertas. Mesmo boas câmeras podem ser notadas, se sua esposa for atenta. Eu recomendo rastrear o celular dela e esperar pegá-los em um motel ou algo assim. Agradeci pelo conselho e me ofereci para enviar um cheque. Você não me deve nada, todas essas informações estão disponíveis online, agradeço sua ajuda e enviarei um cheque. Se algum dia estiver em Silver City, passe pela concessionária Kaminskis. Eu normalmente não vou para essa parte do estado, mas se eu for, vou procurá-lo, ele respondeu. Parte do meu sucesso em vender carros era fazer as pessoas se sentirem valorizadas. As pessoas precisam se sentir importantes e que o que fazem importa. Verifiquei o software de rastreamento e percebi que poderia lidar com isso. Então vi a câmera e percebi que ele estava certo. Ele me salvou dinheiro, tempo e a vergonha de comprar câmeras visíveis. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, baixei um aplicativo de rastreamento no celular dela e sincronizei com o meu. Ele funcionava em segundo plano, sem que ela soubesse. Dormi melhor naquela noite. No dia seguinte, no trabalho, verifiquei o aplicativo periodicamente. Ela trabalhava meio período na livraria da universidade, de 15 a 20 horas por semana. Ela chamava o dinheiro que ganhava de dinheiro para gastar como quisesse, e geralmente o usava no salão. Verifiquei, e ela estava no supermercado, e mais tarde, em casa. George estava entrando e saindo a maior parte do dia, mas quando Jenna estava em casa, ele estava no trabalho, então, pelo menos naquele dia, nada aconteceu. Naquela noite, decidi ser mais gentil com minha esposa e filha. Perguntei se elas queriam sair para jantar, e minha esposa parecia responder melhor. Carrie, nossa filha de 13 anos, estava relutante, mas nos acompanhou. O jantar foi agradável. Mencionei George, e Jenna rapidamente mudou de assunto, aumentando minhas suspeitas. Eu precisava saber se George estava certo. Não verifiquei o celular dela naquela noite. Eu não conseguia acessar suas chamadas ou mensagens, então ou ela as excluía imediatamente ou não enviava mensagens de texto. Quando me deitei, disse, obrigado por concordar em jantar fora hoje. Obrigada, Kurt, foi uma surpresa agradável, ela respondeu. Talvez você tenha sorte hoje, já faz um tempo. Estávamos nos dando bem ultimamente. Jenna terminou sua rotina noturna e se aconchegou em mim. Eu tinha sentimentos mistos sobre possivelmente ter relações com ela. Se ela estava traindo, eu queria isso? Decidi deixar que ela tomasse a iniciativa. Eventualmente, fizemos sexo, mas foi bem básico. Pelo menos, aproveitei o resto da semana verificando a localização do celular dela e não encontrando nada em comum. No sábado à noite, depois que ela adormeceu, verifiquei o celular dela em busca de mensagens ou chamadas, mas não encontrei nada. Quase me convenci de que George estava mentindo, para impressionar alguém com suas conquistas sexuais. Não seria a primeira vez que ele faria isso. Eu o conhecia desde o ensino médio. Voltei para a cama, mas não conseguia dormir. Às 2 da manhã, ainda estava acordado, olhando para o teto. Levantei, desci para tomar uma bebida, esperando que me ajudasse a dormir. Com um copo de Jack Daniels e Coca-Cola em uma mão, e o celular dela na outra, decidi verificar o celular dela novamente. Usei a senha, que era a data de nascimento da nossa filha, e ele abriu na página inicial. De repente, me lembrei de como a gravidez de Carrie havia sido difícil. O corpo da minha esposa parecia lutar contra o bebê. Ela ficou de repouso nas últimas 3 semanas, para levar a gravidez até o final.
Kerry nasceu exatamente 9 meses depois, do dia do nosso casamento. Estávamos tão felizes, mas ela foi um bebê difícil, chorando o tempo todo e recusando o seio. Minha esposa me disse durante o 2º ano de vida de Kerry que não teríamos outro bebê, o que me deixou deprimido, mas eu entendi por que Kerry era exaustiva. Bebês concebidos na noite de núpcias são chamados de bebês da noite de núpcias. Se George estivesse certo, Jenna poderia estar grávida antes da nossa noite de núpcias. Jenna tomava a pílula, mas nós não esperamos até o casamento para ter relações. O médico disse que o estresse do casamento poderia ter feito a pílula ser ineficaz. Se ela foi ineficaz, então foi ineficaz antes. Agora eu precisava saber, havia uma chance de 50% de que eu não fosse o pai. A frase, "o pássaro madrugador pega a minhoca", me veio à mente, mas no caso de George, parecia literal. Fui ao banheiro, encontrei cotonetes e fui ao quarto de Kerry. Agora ela dormia profundamente, mas levou anos para se acostumar a um padrão de sono normal. Ela roncava com a boca aberta, o que facilitou coletar uma amostra da parte interna da bochecha dela, sem acordá-la. Coloquei o cotonete em um saco plástico e repeti o processo comigo. Se Kerry fosse minha filha biológica, eu ainda teria perguntas sobre a fidelidade de Jenna. Se não fosse, então tudo mudaria. Domingo era dia de tarefas, e cada um de nós tinha as suas. Passei um tempo socializando com Jenna e Kerry, para evitar chamar atenção para minhas emoções. Eu estava ansioso para saber a verdade, mas tinha dúvidas. Jenna perguntou: "Kurt, algo está te incomodando?" Eu rapidamente respondi: "Quero comprar muitos carros no próximo leilão, então o dinheiro ficará apertado até eu fazer algumas vendas. Não nos sobrecarregue", ela disse. Ela sempre se referia ao negócio como o nosso, mas eu havia incorporado a empresa para limitar a responsabilidade. Vivemos em uma sociedade litigiosa, e eu queria proteger minha vida pessoal. Pensei em pagar meus cartões de crédito e cancelar todos, exceto um, para melhorar nosso crédito e me proteger financeiramente, caso as coisas desandassem. "Faça o que achar melhor", ela disse sem entusiasmo. Essa ideia me veio no pior momento, mas poderia limitar as consequências se minhas suspeitas fossem verdadeiras. Na segunda-feira de manhã, levei minhas amostras para a Universidade do Novo México Ocidental e conversei com o chefe do Departamento de Ciências. Eles concordaram em ajudar, e eu ofereci um desconto de 10% na compra de carros, para qualquer um que trabalhasse com as amostras. Ele apreciou a oferta e mencionou: "Estou pensando em trocar meu Camry por um carro mais novo, talvez passe na sua loja para ver as opções. Se você não encontrar nada que goste, me avise, e eu ajudarei a encontrar algo", eu disse. "Obrigado, eu farei isso", ele respondeu. Saí da universidade com um sorriso preocupado. Os resultados poderiam acabar com o meu casamento. Quando mencionei a compra de novos carros para Jenna, escondi minha preocupação. Decidi que não era uma má ideia e chamei Paul, meu contador e agente de crédito, para o meu escritório. "Vamos fazer isso funcionar", ele disse. "Paul, também quero quitar minha hipoteca. Podemos organizar um pagamento em parcela única?" "Vou revisar as finanças e volto a falar com você esta tarde", ele respondeu. Enquanto Paul saía do meu escritório, pensei em ligar para meu advogado, para pedir uma recomendação de um advogado de família, mas decidi esperar pelos resultados do DNA primeiro, já que ainda não havia encontrado nenhuma evidência de um caso extraconjugal. Na tarde de quarta-feira, Paul me mostrou a planilha, e discutimos os próximos passos para ambos os meus planos. Os 2 dias seguintes pareceram os mais longos de todos, esperando pelos resultados do teste de DNA. Tarde da noite de quarta-feira, o chefe do departamento ligou, e veio até minha loja com os resultados, e para ver um carro. Quando ele chegou, o levei até o meu escritório. Sua expressão me contou os resultados, antes que ele falasse. "As 2 amostras não são relacionadas", ele confirmou. Embora eu esperasse por isso, a notícia ainda me chocou. Ele me entregou o envelope com os resultados. "Então, que tipo de carro você estava pensando?", perguntei. "Acabei de fazer 50 anos e quero um carro esportivo, como um Mazda Miata", ele respondeu. "Eu não tenho um, mas estarei no leilão amanhã, e tentarei encontrar um em boas condições." "Vou te ligar esta tarde", assegurei a ele. Enquanto ele saía, disse a Ana, minha secretária e gerente de escritório, que sairia mais cedo, mas que estaria disponível por telefone. Ela raramente precisava de mim, então sabia que ela poderia lidar com as coisas. Dirigi pela cidade vendo tudo de forma diferente. Liguei para meu advogado, que me recomendou um advogado de família. Marquei uma consulta para a noite seguinte em um restaurante. Me perguntei se eu havia desperdiçado os últimos 15 anos. Eu ainda considerava Kerry minha filha, mas biologicamente, ela não era.
Eu sabia que não poderia ignorar o que havia descoberto. George, meu melhor amigo, e Jenna pagariam por isso. Me perguntei se Jenna sabia que Carrie não era minha filha. Ela havia mantido o segredo de seu caso com George no dia do nosso casamento. Agora, eu acreditava que ela estava se encontrando com ele pelo menos 2 vezes por mês. A raiva crescia em mim e eu precisava ficar sozinho. Liguei para Jenna para dizer que não voltaria para casa naquela noite. Olá, Kurt, ela atendeu. Oi, vou ficar em Albuquerque esta noite para estar pronto para o leilão às 8 horas, eu disse, sem emoção. Ok, tenha uma viagem segura, ela respondeu. Eu normalmente não ia a Albuquerque para leilões, então isso era incomum. Me perguntei se Jenna aproveitaria a minha ausência. Ela teria que explicar a ausência de Carrie para meus pais, o que seria difícil. Durante a noite, eu verificaria o rastreador do telefone dela, para ver se ela ia a algum outro lugar. Dirigi até Albuquerque planejando comprar pelo menos 20 carros, incluindo um Mazda Miata, e organizei o transporte deles de volta para minha concessionária. Eu precisava encontrar alguém de confiança para as inspeções mecânicas, já que George não receberia mais trabalho de mim. Ele veria cifrões se soubesse das compras de carros, mas planejava manter isso em segredo até o último momento. Conversei com revendedores locais no leilão, para encontrar um inspetor confiável. Cheguei em Albuquerque por volta das 9 horas, e consegui um quarto no Best Western Hotel. Embora eu fosse dono da empresa, não podia justificar o gasto com um hotel de luxo. O quarto e a cama eram confortáveis, atendendo às minhas necessidades simples. Verifiquei o celular de Jenna, e vi que ainda estava em casa. Aquela noite tive dificuldade para dormir, relembrando tudo na minha mente. Por que ela fez isso? Como ela poderia justificar ter relações com ele, no nosso dia de casamento, e 2 vezes por mês durante anos? Comecei a reavaliar nosso casamento, percebendo que nunca foi perfeito. Eu me iludi pensando que nos amávamos apenas nos primeiros anos após nos casarmos. Os primeiros anos após o casamento foram difíceis, não esperávamos ter um filho logo, e planejávamos esperar 3 ou 4 anos antes de começar uma família. Havíamos concordado em ter 3 filhos, mas a gravidez difícil de Carrie mudou tudo. Quando descobri que meu melhor amigo era o responsável, todos os nossos esforços pareceram inúteis. 14 anos de esforço desperdiçados. Apesar dos bons momentos, essa notícia ofuscava tudo, fazendo-me questionar se o caso de Jenna com George tinha durado todo o nosso casamento. Se ela não tivesse estado com ele, talvez a gravidez não tivesse sido tão difícil, e ela poderia ter desejado mais filhos. George arruinou minha vida ao dormir com minha esposa no dia do nosso casamento, e agora ele continua a vê-la 2 vezes por mês, provavelmente rindo da minha ignorância. Ele teria que pagar por isso. Liguei a TV em um programa de comédia para me acalmar, e por volta das 23 horas, estava pronto para dormir. O leilão foi ótimo, consegui carros excelentes a bons preços, e conheci revendedores de toda Albuquerque. Não vi nenhum Miata no leilão, então perguntei a outros revendedores. 2 tinham, um vermelho e outro preto. Eles concordaram em fazer um acordo assim que eu soubesse qual cor meu cliente preferia. Claro, eles disseram, é só nos avisar quais carros você tem no lote, e vamos resolver. Percebi que precisava participar de leilões com mais frequência. Fazer networking com outros profissionais da minha área me inspirou a expandir meu negócio e tirou minha mente dos problemas. Depois do almoço, me encontrei com meu advogado, e as notícias eram sombrias. Eu perderia metade de tudo, e ainda teria que pagar pensão alimentícia e pensão para a esposa, mesmo que a criança não fosse minha. Foi então que decidi não me divorciar. Em vez disso, eu a deixaria com o bebê de George, pagaria a hipoteca e manteria a casa em meu nome, para que ela não pudesse vendê-la. Continuando a pagar os impostos e as contas de serviços públicos, ela não conseguiria tomar a casa. Eu também precisava proteger meu negócio, era uma corporação, mas sabia que precisava consultar meu advogado de negócios para resguardá-lo. Quando cheguei em casa, exausto, disse a Jenna, estou cansado, vou tomar um banho e ir para a cama. Você quer jantar? Ela perguntou. Não, almocei tarde, respondi, pelo menos ela pensou em perguntar. O banho foi revigorante, lavando meu estresse. Senti que estava no caminho para resolver meus problemas, e adormeci rapidamente. Após uma semana de estresse, ter um plano permitiu que minha mente descansasse. Acordei cedo, revigorado, e fui para o escritório, antes que Jenna e Carrie acordassem. Eu tinha tarefas a cumprir e planos a executar. Conforme os funcionários chegavam, me imergi em planilhas, relatórios financeiros e projeções de vendas. Informei Paul sobre a compra de 23 carros em nosso próximo negócio com um revendedor em Albuquerque.
Instrui Ana a não designar mais nenhum trabalho para George e a manter isso confidencial. Ela parecia confusa, mas disse: Você é o chefe. Obrigado, Ana, você é insubstituível. Às 9 horas, liguei para meu advogado de negócios para pedir conselhos. Seu negócio é incorporado, mas ela ainda pode forçá-lo a vendê-lo por metade do valor. Você já considerou vendê-lo antes? Ele perguntou. Não, isso é necessário. Isso manteria o negócio fora das mãos dela, ele explicou. Este negócio é minha vida, não posso me desfazer dele, respondi. Ok, vou pensar nisso e fazer algumas pesquisas, vou ligar para você no final da semana. As notícias foram devastadoras. Eu havia colocado meu coração na construção do meu negócio, era meu bebê, ao contrário de Carrie, eu pensei. A raiva surgiu novamente, mas como um bom empresário, eu precisava compartimentalizar e me concentrar. Liguei para Doug, o chefe do departamento, que confirmou as alegações de George. Doug, tenho leads em 2 Miatas, um vermelho e um preto, interessado? Se o preço for certo, ele respondeu. Qual cor você prefere? Posso trazê-lo para você inspecionar e discutir os preços, mesmo que não cheguemos a um acordo, posso vendê-lo facilmente. Qual você recomenda? Ele perguntou. Vermelho é chamativo, mas desbota mais rápido. Preto é elegante, mas esquenta em nosso clima. Você vai guardá-lo na garagem quando não estiver em uso? Sim, posso, ele disse. Então vá de vermelho, não ficará muito exposto ao sol. Vermelho parece ótimo, quando posso vê-lo? Segunda ou terça está bom. Claro, me ligue quando estiver pronto. Organizei uma troca com o revendedor pelo Miata vermelho, em troca de um BMW que estava em meu lote há 3 meses. George chegou logo depois com vários carros precisando de reparos. Como contratante independente, ele vinha e ia quando quisesse, desde que o trabalho fosse feito a tempo. Ele ouviu os vendedores discutindo os 23 carros que estavam para chegar e perguntou: quando os carros do leilão vão chegar? Preciso agendar os reparos. Serão entregues no final desta semana ou no início da próxima, eu disse, lutando para me manter calmo perto do traidor. Ok, vou entrar em contato com a Ana para me colocar na programação, ele disse, eu sorri, enquanto ele se afastava. No fim de semana, mantive distância de Jenna, fazendo trabalhos no quintal e outras tarefas. Não me incomodei em verificar o rastreador de celular dela, eu não sentia nada além de desprezo por ela. Saber que eu estava criando o filho de outro homem era imperdoável. Na segunda-feira, visitei novamente a concessionária. Liguei para o revendedor em Albuquerque para buscar o Miata, e ele disse, ótimo, vamos almoçar tarde quando você chegar. Era um dia agradável para uma viagem, então informei a Ana que estaria fora o dia todo. Segure as pontas, eu disse a ela. Pode deixar, chefe, ela respondeu. Ela realmente era insubstituível, pensei, preciso dar um aumento a ela. O passeio e o almoço foram agradáveis, e o anfitrião me fez sentir bem-vindo. Dirigir o Miata de volta com a capota aberta foi emocionante. Decidi encomendar um preto para mim, eu precisava viver um pouco. Quando cheguei em casa com o carro esportivo vermelho, Jenna e Carrie vieram vê-lo. Querido, por que você precisa desse carro? Precisamos de algo com um banco traseiro para a Carrie, ela disse de forma condescendente. Eu o peguei em Albuquerque para um cliente. Pensei que você pudesse querer dar uma volta, respondi. Não, querido, não gosto de carros pequenos, Jenna disse desdenhosamente. Carrie, quer dar uma volta? Perguntei. Não, pai, já sou zoada por causa do meu sobrenome, não quero ser vista como um vendedor de carros usados polonês, ela disse, me deixando surpreso. De onde veio essa falta de respeito? Jenna agiu, como se Carrie não tivesse feito nada de errado. Agora, as 2 mulheres da minha casa me desrespeitavam. Adolescentes não deveriam ser melhores amigos dos pais, mas suas palavras dolorosas me fizeram sentir que minha vida familiar era uma farsa. Bem, vou dar mais uma volta, volto mais tarde, disse, saindo furioso. Meu casamento estava se deteriorando. Quando voltei às 9h30, fui direto para a cama. Jenna subiu as escadas e, com a luz do corredor nos meus olhos, perguntou: Você está chateado, por que não nos empolgamos com o carro esportivo? Não vai passar um tempo com sua família? Você não é só polonês, você também é uma criança. Essa atitude tinha que vir de George. Ela passava tempo com ele, e o desprezo dele pela minha herança foi passado para ela e para Carrie. Carrie não era minha filha, eu precisava aceitar isso, talvez eu tivesse que sustentá-la, mas ela não era minha. Parece que vocês 2 preferem não ter um polaco por perto, então me deixem em paz, rebati. Eu estava furioso, e a atitude dela só alimentava minha raiva, ela iria se arrepender de me tratar assim.
Nem é preciso dizer que a casa dos Kaminsky estava quieta e fria desde então. No dia seguinte, liguei para Doug, e ele veio verificar o Miata. Ele ficou entusiasmado. Conversamos sobre os números, e ele ficou surpreso ao conseguir um ótimo preço, $3.000 abaixo do valor naquele Blue Book. Quando estava prestes a sair, tendo preenchido a papelada, ele disse: "Meu melhor amigo é responsável pelas compras na universidade, e trocamos 16 carros a cada 2 anos. Sei que não é muito, mas você poderia falar com ele?" "Sempre fico feliz em fazer negócios, e você sabe que farei um acordo com eles", eu disse. "Vou pedir para o Jim te ligar no final desta semana." "Obrigado", ele respondeu. É assim que fiz meu negócio crescer, tratando as pessoas da maneira certa e apreciando suas recomendações. Na quarta-feira, recebi uma ligação do meu advogado. "Oi, Kurt, acho que tenho uma solução para o seu problema potencial. Você poderia passar aqui esta tarde para discutirmos?" "Claro, mal posso esperar para começar. A atmosfera em minha casa está se tornando insuportável." Naquela reunião, ouvi o plano e gostei dele. Levará cerca de 2 semanas para implementar, mas se funcionar, valerá a pena. Durante essas 2 semanas, discretamente movi meus pertences pessoais e ferramentas para um apartamento em uma cidade vizinha. Também durante essas 2 semanas, George aguardava ansiosamente a chegada das 2 dúzias de carros para poder trabalhar e me enviar a conta. Quando ele perguntou, apenas adiei a resposta. No último fim de semana, fiz trabalhos no quintal, e quando Jenna e Kerry não estavam por perto, limpei o closet e as gavetas. Jenna fazia a lavanderia durante a semana, para poder fazer o que quisesse nos fins de semana. Isso funcionou, porque ela não percebeu meu closet esvaziando. Voltei aquela noite de segunda-feira, quando disse a Jenna que estava de saída. Ela foi rude comigo novamente, e desrespeitosa tanto com o polaco, quanto com o vendedor de carros usados. Reforcei isso chamando-a de vulva. Ela odiava essa palavra, então ela explodiu, e foi quando eu disse que estava indo embora. Eu costumava ir para um motel, por 1 ou 2 noites, dependendo do quão irritado eu estava. Na terça-feira de manhã, depois da explosão, cheguei cedo no estacionamento, e enquanto meus funcionários chegavam, pedi que fossem para a sala de conferências, fechei a porta atrás deles. Eu fazia reuniões semanais, então isso não era incomum. Iniciei a reunião. "Bom dia, como todos vocês sabem, os carros que comprei há algumas semanas chegaram ontem à tarde. Todos foram inspecionados e preparados, então estão prontos para a venda agora. Não usaremos mais George para nenhum trabalho. Se ele perguntar, digam que decidimos seguir em uma direção diferente, e deixem por isso mesmo. Vocês todos têm sido incríveis, vocês são como família, então é difícil para mim aceitar o que vem a seguir." Parei, e enxuguei uma lágrima dos olhos. Vendi o negócio, todos me olharam com surpresa nos olhos. No entanto, no que diz respeito ao seu trabalho, nada mudará. Bem, com a exceção de Ana, você assumirá algumas das minhas funções, e claro, receberá um aumento de salário correspondente. Todos, mesmo em seu estado de surpresa, começaram a congratular Ana. Todos a respeitavam, e sabiam que ela merecia. "Ana, após a reunião, por favor, venha conversar comigo, discutiremos alguns pontos. Eu ainda estarei envolvido, mas apenas em uma base consultiva, e provavelmente, farei algumas vendas ocasionalmente. Não quero tirar vendas de nenhum de vocês." Todos ficaram felizes por eu ainda estar por perto, pelo menos às vezes. A reunião terminou, e ao sairmos, George estava lá. "Ei, por que eu não fui incluído na reunião?" ele perguntou. Ele tinha participado da maioria das reuniões anteriores. "Porque esta é uma reunião de equipe, e você não é um membro da equipe." Ele pausou por um momento, e então disse: "Vejo que os carros finalmente chegaram. Vou começar a repará-los imediatamente." "Não, eles já foram minuciosamente inspecionados e preparados para a venda. Nada precisa ser feito neles", eu disse com firmeza. Ele me olhou atônito. "Mas eu verifico todos os seus carros, Kurt, o que está acontecendo?" "George, eu vendi o negócio e o novo proprietário quer seguir em uma direção diferente", eu disse, sem querer escalar a situação. Eu percebi que, às vezes, era melhor dizer menos palavras. "Não consigo acreditar que você vendeu o negócio", ele exclamou. "O que eu devo fazer agora?" Ficou claro que ele estava pensando apenas em si mesmo. Ele estava efetivamente sem emprego. "Bem", eu disse, "você pode pegar seu cheque pelo trabalho que fez nas últimas 2 semanas." Não era muito, Ana havia usado seus serviços apenas algumas vezes. Ele relaxou antes de entregar os 23 carros, pensando que ficaria ocupado quando eles chegassem, como ele estava errado. Eu não sentia pena dele, eu só queria dizer a ele que era porque ele era um idiota traidor.
Encontrei Ana e perguntei se ela poderia manter nossa conversa em sigilo. Claro, Kurt, você sabe que eu nunca diria nada que você não quisesse, ela me assegurou. Ok, aqui está o plano. Eu criei empresas incorporadas em Nevada. Uma empresa compra este estacionamento e a outra compra outra empresa. Eu sou o único proprietário das ações em ambas. Em algum momento, eu me divorciarei de Jenna e assegurarei que ela não fique com este negócio. Por quê? Ela perguntou. Eu me mudei da minha casa, Jenna não sabe ainda, mas eu não vou voltar. Ela está tendo um caso com George. Carrie não é realmente minha filha, acredito que ela pertence a George. Eu nem sei se Jenna sabe, quanto mais George, eles vão descobrir logo. Eu não vou buscar o divórcio, mas continuarei pagando as utilidades e os impostos da nossa casa. Assim, ela não pode dizer que a deixei levar tudo o que eu possuo. Se ela entrar com o pedido de divórcio por diferenças irreconciliáveis, eu não quero que ela possa levar o negócio. É por isso que arranjei, para que a empresa seja comprada 2 vezes. Que eles tentem descobrir o que está acontecendo. O produto da venda será utilizado até o momento em que ela finalize o divórcio. Além disso, eu vou ganhar quase nada com consultoria e algumas comissões de vendas. Ana, você é mais do que capaz de lidar com os assuntos diários. Estarei disponível para ligar se você tiver alguma dúvida, mas quero apenas dizer que confio em você e na sua capacidade de julgamento. O sorriso voltou ao rosto dela quando falei sobre o novo proprietário, mas quando ela ouviu sobre Jenna e George, parecia que estava pronta para atirar em alguém. Ela era uma mulher que eu realmente admirava e respeitava, continuei. Eu tenho uma tarefa final para você e depois vou embora. Preciso que você encomende uma nova sinalização e papel timbrado, estamos mudando o nome da empresa. Isso vai cimentar ainda mais na mente de George e Jenna, que o negócio foi vendido para outra pessoa. O novo nome será Grace Elial. Eu soletrava o nome, para garantir que ela anotasse corretamente, ela me olhou com perplexidade. Um dia eu te contarei por que escolhi esse nome. Basta dizer que ele conta toda a história, eu disse. Ela ainda parecia confusa, mas confiava o suficiente em mim para seguir minhas instruções. Com essas palavras, eu me despedi de todos e saí, dizendo alguns adeus. Entrei no meu Audi e dirigi em direção a Albuquerque. Após cerca de 2 horas, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava que era Jenna, eu não esperava que ela ligasse antes da noite. Isso tinha acontecido muitas vezes antes, eu saía por 1 ou 2 dias, ela ligava, conversávamos e eu voltava. As coisas mudavam por um tempo, e depois voltávamos à mesma rotina. Depois de um tempo, brigávamos novamente e o ciclo se repetia. Decidi atender, esperando o habitual papo furado dela. Oi, eu disse pelo viva voz. Kurt, o que está acontecendo? Ela perguntou, um pouco incerta. Nada, só indo para Albuquerque, eu respondi. Por que você está indo para lá? Ela perguntou. Para pegar o carro, eu respondi friamente. Então o que eu ouvi não era verdade? Ela perguntou. Então George havia chamado, faz sentido. Ligue para a sua amante, para descobrir o que está acontecendo com o marido dela, eu pensei. Não sei, eu disse, o que você ouviu? O George ligou, e me disse que você vendeu o negócio. Por que ele ligaria para você? Eu perguntei, pegando-a de surpresa. Ela se corrigiu, seu melhor amigo, ele estava se perguntando se eu sabia o que estava acontecendo. Melhor amigo, que piada, eu pensei. Eu era uma piada para ele, um polonês estúpido, desamparado e inconsciente do que estava acontecendo nas costas dele, com sua esposa problemática. Acho que minha família estava envergonhada, por eu ser um vendedor de carros usados, então sim, eu vendi o negócio. Agora você não precisa mais carregar esse estigma. Não deveríamos ter conversado sobre isso primeiro? Ela perguntou, provavelmente preocupada com como iríamos gerenciar. É minha empresa, eu a possuía antes de nos casarmos, e posso vendê-la quando eu quiser. Só espero que o novo proprietário trate bem meus antigos funcionários. Então você conseguiu um bom preço por ela? Ela perguntou, preocupada com seu padrão de vida, isso não me incomodava. Eu só sabia que precisava de uma mudança. Vou começar a procurar um novo emprego, depois de tirar umas semanas de folga, eu disse. E quanto à hipoteca? Ela perguntou. Ah, usei o produto da venda para quitar a casa, você não precisa se preocupar com isso. Tudo o que precisamos fazer agora é pagar as utilidades e os impostos, eu respondi. E quanto à comida, gasolina, seguro? Ela perguntou, quase histérica. Ah, acho que sou um polonês estúpido, nem pensei nisso. Você acha que poderia trabalhar mais horas no seu emprego? Eu disse, com sarcasmo na voz, ela estava ficando frenética. Quando você vai voltar para casa? Ela perguntou.
Lá estava o momento da verdade. Eu não vou, eu disse sem hesitação. O quê? Eu te disse na noite passada que ia te deixar. Você me disse para não voltar, então não estou voltando. Não se preocupe, eu vou encontrar uma forma de pagar todas as utilidades, para que as luzes não sejam cortadas. Você não pode fazer isso, Kurt, você tem que voltar, ela chorou, com desespero na voz. Não, eu realmente não tenho, eu disse calmamente. Kurt, não faça isso, ela implorou. Eu já fiz, eu disse firmemente. E quanto à sua filha? Ela perguntou, tentando tocar no meu coração. Você quer dizer a Carrie, a garota que tem vergonha do sobrenome, e do fato de que o pai dela vendia carros usados, eu disse. Kurt, ela está apenas agindo como uma menina de 13 anos. Você não pode levar isso para o lado pessoal, ela argumentou. Bem, não importa mais, eu não vou voltar, então nenhuma de vocês vai passar vergonha por minha causa, eu disse, encerrando a conversa. Com essas palavras, eu desliguei a ligação, e desliguei o telefone. Deixei-a pensar sobre isso, eu sabia que ela tentaria me ligar de volta, e ficaria irritada por eu não estar atendendo. Eu me acalmei depois da ligação, e tentei aproveitar a viagem tranquila para Albuquerque. Eu supus que a próxima ligação dela seria para o amante, para obter mais informações, e contar o que eu havia dito. Quando cheguei ao meu destino, liguei o telefone novamente e vi 5 mensagens. Ouvi todas elas, 3 da Jenna, uma do George e uma da Ana. Liguei para a Ana imediatamente. Oi, Ana, desculpe, eu desliguei o telefone. Estava recebendo algumas ligações indesejadas, eu disse. Sim, eu sei, sua esposa e o George me ligaram, para saber onde você estava. Eu disse a eles que você não é mais o proprietário, então você não vai mais aparecer. Espero que tudo esteja bem, respondeu Ana. Perfeito, eu disse. Se eles te causarem muitos problemas, diga que vai chamar a polícia por assédio telefônico. Eu gosto disso, ela disse. Kurt, você pode sentir que não tem mais família ou amigos, mas acredite, você tem, nós somos sua família, e sempre seremos. Obrigado, Ana, você sabia o que dizer. Espero que seu marido saiba como é sortudo, eu disse. Acredite, ele sabe, ele me diz isso o tempo todo, ela respondeu. Nunca percam isso, nunca deem um ao outro por garantido, eu aconselhei. Não vou perder, ela disse. Desliguei, e me perguntei se devia ligar para minha esposa infiel, ou para o idiota que me traiu. Não, eu deixaria eles se resolverem. Saí do Audi e entrei no escritório da concessionária de carros. O proprietário estava me esperando. Eu tenho o Audi sobre o qual te falei. Você gostaria de ver se conseguimos fazer uma troca? Eu perguntei. Vamos ver, ele disse. Ele ficou impressionado com as condições do carro, tanto por dentro quanto por fora, além de sob o capô. Olhando para mim, ele disse. Posso vendê-lo em uma semana, tem certeza de que deseja fazer a troca? Acho que posso conseguir um negócio melhor no futuro. Você pode retribuir, eu disse, não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para pegar um carro esportivo. 30 minutos depois, eu estava de volta à estrada com o teto abaixado, aproveitando a viagem. Agora eu tinha que decidir para onde ir, o norte parecia bom, então fui em direção a Santa Fé. Durante as próximas 2 semanas, viajei pelo norte do Novo México, Arizona, sul de Utah e Colorado. Queria estar por perto, caso Ana precisasse de mim. Liguei para ela várias vezes, e quando ficou claro que ela tinha tudo sob controle, decidi seguir para o oeste. Certamente, continuei recebendo ligações. Primeiro, estavam irritadas, depois, arrependidas, e finalmente, completamente irritantes. Eu ouvi, mas não me importava. Quando recebi a ligação de que meu cartão de crédito havia sido cancelado, simplesmente ri. Quando o George me ligou e me disse que eu era uma pessoa terrível, por ter deixado Jenna e Carrie tão facilmente, eu ri ainda mais. Recebi uma ligação do meu advogado. Jenna ameaçou entrar com uma petição de abandono de criança se eu não a contatasse. Eu liguei de volta. Oi, é o Kurt. Então, você está recebendo ligações ameaçadoras da minha esposa, eu disse. Sim, mas eu não me preocuparia com isso. Se você ainda está pagando pela casa, ela terá dificuldade em provar isso, ele respondeu. Eu posso fazer algo melhor por você, eu disse. Tenho uma gravação de mim dizendo a ela que estou saindo, e ela me pediu para não voltar. Isso é ótimo, envie-me uma cópia, ele disse. Se ela me der algum problema, eu repassarei para o advogado dela. Deixe o advogado dela tentar pressioná-la. Obrigado, eu vou te ligar em uma semana, para ver como as coisas estão indo, eu disse. Viajei por todo o sudoeste. O Miata não era o carro mais confortável, mas era divertido. Havia muitas pessoas me olhando, até mesmo recebendo olhares de mulheres maduras entediadas e atraídas, mas eu não estava mirando nisso. Afinal, ainda era casado.
Fui para Reno, depois para Lake Tahoe, a costa, Napa Valley e a Highway 1, contornando a costa. Parei em Us, depois em San Diego, atravessei o Death Valley até Vegas e, finalmente, Phoenix. Eu levei meu tempo, parei em estacionamentos, conversei com os proprietários e falei sobre isso e aquilo. Alguns estavam com inveja de que um cara na casa dos 30 pudesse simplesmente sair e viajar. Depois de viajar por cerca de 3 meses e 8.000 milhas, decidi voltar para Silver City. Parei na Base Radney Alto e fui recebido por toda a minha equipe. Havia vários rostos novos, todos me receberam de volta. Quando entrei no escritório da Ana, anteriormente meu escritório, ela levantou o olhar quando me viu, seu sorriso se alargou. Ela se levantou, caminhou ao redor da mesa e me deu um grande abraço. Conversamos por um tempo, e então eu perguntei, você acha que eu poderia convidar todos para comer e beber no Wranglers? Você poderia fechar a loja às 17 horas? Eram 15 horas naquele momento, e eu ainda tinha alguns compromissos a cumprir. Claro, vou pressionar para isso, toda a equipe estará lá, ela disse. Despedi-me deles, e disse que os veria em 2 horas, eles estavam de bom humor. Visitei meu advogado, que me informou anteriormente que Jenna havia tentado me deserdar para ficar com todos os meus bens, mas ele conseguiu frustrar suas tentativas. Conversamos sobre o que fazer a seguir. Às 17 horas, encontrei a equipe no restaurante Wranglers. Tivemos um ótimo jantar e aproveitamos para conversar com todos. Após cerca de 1h30, eles começaram a ir para casa. Finalmente, restavam apenas Ana e eu. Ela me olhou e disse: você sabe, Kurt, você pode achar que é impotente e vulnerável, mas está enganado. Você apenas confiou naqueles que amava. Eu a olhei. Então você descobriu o... Sim, demorou um pouco, mas você disse que o novo nome revela toda a história. Isso me manteve pensando até que eu descobri. Você pode ser polonês, mas as piadas não descrevem quem você realmente é. Elas são um insulto para você e sua herança. Obrigado, Ana. Você é a principal razão pela qual voltei. Eu precisava ver como você estava lidando com minhas funções. Estou feliz em dizer que você não apenas preencheu meus sapatos, como fez seus próprios pares. Eu tive um grande mentor, ela disse agradecida. Nos abraçamos e ela foi para casa com o marido. Ele realmente era um homem sortudo. Eu voltei para o apartamento no qual não havia estado por 3 meses, estava abafado e precisava de uma boa ventilação. Abri as janelas e deixei o ar fresco da noite preencher os cômodos. Peguei uma cerveja e sentei-me no deck, com vista para a piscina. Havia algumas pessoas nadando e uma família brincando. Jenna e eu havíamos esperado e sonhado tanto quando nos casamos, agora tudo estava acabado. Olhei para o relógio na parede, eram cerca de 20h30, achei que era hora de um confronto. Levantei, pulei no meu Miata e dirigi até minha casa. Tecnicamente, ainda era minha, eu a havia comprado antes de me casar com Jenna, e a escritura estava apenas em meu nome. Quando parei na garagem, fiquei desapontado, o jardim não estava bem mantido, na verdade, parecia que a paisagística havia sido negligenciada. As luzes estavam acesas, então imaginei que Jenna estava em casa, caminhei até a porta e bati. 1 minuto depois, Kerry abriu a porta, seus olhos se arregalaram e ela perguntou: papai, oi, Kerry, sua mãe está em casa. Ela gaguejou e então gritou: mamãe, ouvi Jenna gritar da cozinha com uma voz estridente. Que diabos é isso? Ela continuava me olhando e respondeu em voz alta: papai, Jenna apareceu na esquina, me viu e gritou: onde diabos você esteve? Decidi responder ao seu grito em uma voz calma e equilibrada. Viajando. Naquele momento, George saiu do quarto, usando apenas cuecas. Ah, eu disse, a família toda está aqui, mamãe, papai e o bebê. Que diabos você está falando? Retrucou Jenna. Eu suponho que George tenha assumido o meu lugar, já que é dele por direito. Jenna parecia perplexa, Kerry respondeu. Ele perdeu o apartamento depois que você o demitiu, e a mamãe precisava de um homem para ajudar a pagar as contas e fazer outras coisas desde que você saiu. Você podia sentir a raiva na voz dela. Bem, jovem senhora, parece que você foi mal informada. Ela odiava quando eu a corrigia. George nunca foi meu empregado, a seu pedido, eu não pude demiti-lo. Quanto às contas, todas as utilidades estão pagas, assim como o seguro do carro. E quanto às compras e gasolina, gritou Jenna. Você tinha um emprego, perdeu-o, eu sei que costumava ser apenas dinheiro extra, mas era suficiente para compras e gasolina, enquanto eu estava fora. Então você acha que vai voltar e se mudar conosco imediatamente? Ela perguntou. Não, vou esperar até que você e seu amante encontrem um lugar para vocês.
Era óbvio que eles estavam dormindo juntos na minha casa, e Kerry parecia bem com isso. Eu não vou sair da minha casa, disse Jenna. Correção, está em minha casa, era minha antes de nos casarmos, e apenas meu nome está na escritura, eu respondi. Bem, você saiu, agora é minha. A lei não funciona assim. Como eu paguei as utilidades e impostos, ainda sou o proprietário legal, mesmo que tenha estado ausente por um curto período, ainda a possuo. Não se preocupe, vou dar a vocês até o final do mês que vem, para encontrar um lugar para morar. Só não se esqueça de levar sua filha com você. O que você quer dizer com sua filha? Ela é nossa filha. Verdade ou palavras não podem ser ditas, eu disse com um sorriso irônico. Jenna parecia perplexa, então eu me virei para Kerry. Kerry, eu sei que você odeia ser chamada de polonesa, então tenho boas notícias para você. Eu não sou seu pai biológico, George é. O silêncio na sala era ensurdecedor. Depois de um momento, Jenna, timidamente, perguntou, o quê? Sim, Jenna, parece que sua pequena indiscrição no nosso dia de casamento resultou em um bebê, só que não é meu. Mas você tem boas notícias, Kerry. Agora você pode adotar o sobrenome do seu verdadeiro papai, e se tornar Kerry Curry. Eu me pergunto se a mamãe insistiu no nome Kerry, em memória do amante dela. Olhei para Jenna, e ela olhou para George, que estava branco como um fantasma. O que foi, George? Você não quer ser pai? Bem, que pena, assuma a responsabilidade. Veja pelo lado positivo, são apenas mais 4 anos, depois faculdade. Jenna e George disseram quase em uníssono, eu não acredito, joguei-lhes o relatório de DNA. Veja por si mesmos, eles pegaram o relatório, olharam, e então ambos desmaiaram. Kerry, diga aos pombinhos que sua mãe receberá os papéis de divórcio, e um aviso de despejo na próxima semana. Virei-me e fui embora. O tempo todo em que estive fora, me perguntei se o caso havia durado durante todo o casamento. Na verdade, me perguntei se ela havia sido fiel a mim, em algum momento. Nos conhecemos quando ela veio comprar um carro, George estava trabalhando no carro, e nós dois achamos que ela seria uma ótima escolha para um encontro. Ela me escolheu ou não? Eu realmente era desanimado, sem pistas, impotente e vulnerável, enquanto George ria de mim pelas costas, e fazia piadas polonesas na minha frente. Voltei para o apartamento, e tomei algumas cervejas. Pela manhã, visitei meu advogado, e pedi que começasse o trabalho de papelada. Sabia que teria que vender a casa e dividir o valor, mas, como um homem com pouca renda, não teria que pagar pensão alimentícia ou apoio para a criança, especialmente porque outro homem já havia ocupado meu lugar, pelo menos era isso que eu esperava. Eu amava Jenna, e George também, a traição foi incrível. Eu não conseguiria confiar em ninguém, seja homem ou mulher, por um bom tempo, talvez eu devesse procurar um terapeuta. Quando os procedimentos de divórcio se arrastaram, voltei a trabalhar na concessionária de carros, mas como vendedor, deixei claro para todos os funcionários que eu não era mais o chefe e que só precisava de uma venda por semana para pagar o aluguel e comprar mantimentos. Na verdade, insisti que só queria uma venda por semana. Em relação à pensão alimentícia ordenada pelo tribunal, eu não queria ter dinheiro no final do mês, além das minhas próprias despesas básicas. Jenna contratou um advogado. Não sei como ela conseguiu pagar, talvez ele estivesse fazendo isso pro bono, ele vai se surpreender. Eles verificaram minhas contas bancárias, e viram que eu havia gasto os fundos da venda, e até verificaram a transação, mas não encontraram nada de errado. Eles não investigaram profundamente o suficiente. Soube pelos meus colegas de trabalho que, enquanto eu estava fora, George conversava com Ana quase todos os dias durante as primeiras 2 semanas, querendo algum tipo de emprego. Ela não teve problemas em dizer não todas as vezes. Eventualmente, ele desistiu e agora desejava nunca ter obtido sua certificação, porque o único emprego que conseguiu foi na Valvoline, trocando óleo, onde ganhava $13 por hora. Eu esperava que Jenna tivesse mudado para um trabalho em tempo integral, ou eles teriam dificuldades para pagar as contas. Entrei em contato com o corretor e informei Jenna que estava colocando a casa à venda, para dividir todas as nossas posses 50-50. Ela já havia recebido um aviso de despejo, então ela tinha que se mudar antes que a casa fosse vendida e fechada. Uma noite, houve uma batida na minha porta, claro, era Jenna. Abri a porta, olhei para ela e perguntei, o que você quer? Podemos conversar? Jenna perguntou. Não acho que seja uma boa ideia, estamos litigando um contra o outro, respondi. Vamos lá, Kurt, sou só eu aqui, sem advogados, podemos sentar e ter uma conversa educada. Sim, eu acho que sim, mas vamos ao Dennis, eu disse, pensando comigo mesmo que queria testemunhas. Não confiava nela o suficiente para ficar sozinho com ela.
Estávamos sentados em uma cabine no restaurante Dennis, e depois de alguns minutos de cortesias, perguntei: por que, Jenna? Ela me olhou, hesitou e disse: eu acho que a resposta simples é que eu gostava de vocês dois, e não consegui decidir. Então você estava saindo com a gente ao mesmo tempo? Eu perguntei. Ela baixou o olhar para a mesa e respondeu: sim, mas George me pediu para não te contar nada porque ele sabia que isso destruiria seu relacionamento pessoal e profissional com ele. Quando eu pedi você em casamento, por que você disse sim? Eu questionei. Porque eu te amava, ela disse. E quanto ao George? Eu perguntei. Eu também o amava, mas eu sabia que ele nunca seria um marido. Quando você me pediu em casamento, ele e eu discutimos, e terminamos nosso relacionamento. Eu queria focar em nós, me preparando para o casamento, ela explicou. Então, no nosso dia de casamento, quando você deixou ele ter sexo, você disse: estou me casando com ele, mas você ainda é meu homem, eu disse. Ela começou a chorar. Não era assim, ela protestou. Então, como era, Jenna? Eu insisti. Ela hesitou e então disse: eu não queria perdê-lo, e ele não queria me perder. Bem, agora vocês têm um ao outro e o seu bebê. Aliás, você fez um ótimo trabalho ao escolher um nome para ela. Eu nem memorizei o nome, até que tive tempo de pensar sobre isso, durante meus 3 meses na estrada, eu disse. Eu não sabia que Kelly não era sua, ela disse, olhando para mim. Eu realmente não sabia, ela acrescentou. Queria te dizer hoje à noite que ainda te amo, ela disse. É bom ouvir você dizer isso, Jenna, mas não acho que você saiba o que é amor. Eu te amava mais do que qualquer coisa, ou qualquer outra pessoa, mas você obviamente não pode dizer o mesmo. Eu te amei com todo o meu coração, mas agora eu só tenho desprezo por você. Quando eu disse isso, ela olhou para mim, e percebeu que nosso relacionamento havia acabado, nunca mais haveria um nós novamente. Eu precisava fazer outra pergunta: você já parou? Ela hesitou, e então aparentemente decidiu que não importava, e disse a verdade: nunca realmente paramos. Tivemos períodos de pausa, mas nos encontramos geralmente 2 vezes por mês. Eu estava esperando uma resposta diferente, mas de qualquer forma, fiquei feliz que ela me disse a verdade. Mais uma pergunta: o que aconteceu há cerca de 1 ano, que fez você me tratar tão mal? Sua atitude começou a mudar, o desprezo exterior se tornou óbvio. O rosto dela se enrugou, e então ela ficou um pouco irritada. George começou a me convencer a ter uma relação a 3 com TR, mas não com você. Eu provavelmente poderia fazer isso se você estivesse envolvido, mas não conseguimos encontrar uma maneira de fazer isso. Ele insistia nisso, e isso me fez ressentir você por algo que eu sei que você nunca faria. Eu sei que parece estranho, mas eu pensei que poderia fazer meus 2 homens me amarem juntos, e fiquei ressentida com você, por não ser o tipo de homem que poderia permitir isso. Então você já fez isso? Eu perguntei. Não, eu pensei sobre isso, mas então você foi embora e meu mundo desmoronou. Bem, agora você pode fazer isso sabendo que eu não me importo com o que você faz, eu não me importo mais. Nós 2 sabíamos que o tempo para conversar havia terminado, então eu paguei a conta e fomos para nossos carros. 4 meses depois, estivemos diante de um juiz que nos declarou divorciado. George estava lá também. Quando estávamos saindo do tribunal, Jenna disse: que tal uma bebida à moda antiga? Claro, eu disse, nesse ponto, a aversão que eu tinha guardado para os 2 havia desaparecido. Então pensei, esta será a última vez que tenho que estar com eles. A partir de agora, eles podem ficar sozinhos juntos. Que esses porcos vivam na própria sujeira, eles merecem um ao outro. Ah, Jenna vai ter que se acostumar com um padrão de vida mais baixo. Ok, talvez a hostilidade não estivesse completamente desaparecida. Dirigimos até o Wranglers, e ao entrarmos pelo estacionamento, pensei, isso parece o começo de uma piada. Uma vulva torta, um cretino ardiloso, e um polonês entram em um bar. O barman grita enquanto passamos pela porta: ei, não servimos a tipos como vocês aqui. A vulva e o cretino se olham, então o cretino diz: ei, você não pode recusar serviço só porque ele é polonês. O barman diz: o polonês pode ficar, mas o departamento de saúde não nos deixa manter vulvas e cretinos à vista, em um estabelecimento de catering. Era Gus, eu tinha oferecido a ele um ótimo negócio em um carro clássico, que alguém havia trocado, e ele me tratava como realeza desde então. Ele adora seu Gran Torino 1972, e o trata como uma criança, limpando e polindo, desde o cromado da frente até as lanternas traseiras. Eu posso ser polonês, mas sou um homem respeitável. E esse foi o relato do Reddit de hoje.
Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que o OP foi traído, e feito de otário, por criar por 14 anos uma filha que não era dele. Depois que ele descobriu a verdade, ele agiu com inteligência, e se protegeu para não deixar nada para a traidora e seu APE. Que jogada de mestre, vender a empresa para outras empresas, que ele mesmo criou, e era o proprietário, foi genial. Hoje em dia, o cara tem que usar o sistema contra o sistema, para não sair com uma mão na frente e outra atrás, não é mesmo? Foi um ótimo relato. Enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.